O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiz a leitura aqui nesse missal, que ele é de Portugal, né? Então eu li o português de Portugal, por isso que tem algumas palavras que soam meio diferente para nós. Nós estamos aqui no Santuário da Divina Misericórdia, aqui na Polônia. E o Evangelho de hoje, Jesus, ele faz um convite para nós. Você vê que aqui começa dizendo assim, olha, seguia Jesus uma grande multidão. Então imagina Jesus, ele está ali, está pregando o Evangelho, demônios estão sendo expulsos de um e de outro, pessoas estão sendo curadas, multiplicação dos pães, e aquela coisa toda, e todo mundo seguindo. Esse homem é demais, faz coisas maravilhosas. Aí Jesus agora chama aquela multidão e diz para ela assim: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se vocês querem me seguir e você não renunciar, olha só, viu? Não renunciar ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, os filhos, os irmãos e as irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Está tirando de nós todo e qualquer apego a qualquer pessoa, todo e qualquer tipo de idolatria a qualquer pessoa, mesmo que seja irmão, irmã. Ele está dizendo: eu sou, trazendo para uma linguagem mais popular, eu sou o cara. Ou vocês estão comigo ou vocês não estão. Ou vocês deixam tudo por causa de mim, ou vocês vão perder tudo também. Aí ele conta essas duas parábolas que nós acabamos de ouvir. Aí ele está colocando ali, olha, faz o seguinte, faça uns cálculos, vai. Dá uma sentada ali. Quando uma pessoa vai construir, fazer alguma construção, eles têm que sentar, têm que fazer os cálculos, ele tem que ver se realmente ele consegue
pagar todas as contas necessárias para então ele construir. Então, se vocês querem me seguir, faça cálculo. Você quer mesmo me seguir? Então, para me seguir, vai ter que renunciar. Não dá para seguir a dois deuses. Então, ele está dizendo, vocês têm que fazer o cálculo. Vocês não me sigam porque eu multipliquei os pães, porque eu fiz curas e fiz milagres. Porque tem esses seguidores de Jesus aí, que eles estão seguindo Jesus porque Jesus vai resolver os problemas dele, problema financeiro, está com alguma doença, Jesus vai curar. Aí quando eles seguem e Jesus não cura, fica de bico grande, fica com raiva e ainda fica dizendo, eu não vou te seguir mais. Então, o seguimento de Jesus não se dá para ele resolver problema nosso, porque ele já resolveu. O maior problema que poderia existir na vida de um ser humano foi a sua salvação que foi perdida. E ele fez isso quando ele morreu na cruz. Ele abriu agora a porta do céu, porque nós fomos expulsos do paraíso quando Adão e Eva caíram lá no pecado. Então agora ele está dizendo, mas para vocês me seguirem, vocês têm que entender que no meu segmento também tem muita cruz, tem muito sofrimento. Vocês estão pensando que vocês vão me seguir sem sofrimento? Vai ter sofrimento também. Porque o sofrimento só acaba lá, na eternidade. Aí a primeira leitura, São Paulo aos Filipenses, ele está dizendo assim, olha, trabalhem para conquistar a vossa salvação. Com temor e tremor, lutem, trabalhem, façam de tudo para se salvar. E a única forma de nós nos salvarmos é abandonando o pecado e seguindo Jesus. E estando com ele. Então, quando Jesus ele apareceu lá para Santa Faustina, hoje em dia as pessoas elas não conseguiram entrar no cerne, ou seja, na essência dessa aparição de Jesus a Santa Faustina. Eu fico observando quando o pessoal está rezando o texto da misericórdia. Né? Primeiro que tem muita gente que gosta de rezar o texto da misericórdia porque é rapidinho. O de Nossa Senhora é mais demorado. Né? Então eles gostam mais desse daqui, que é mais rapidinho. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia, vai em poucos minutos, acabou. Tem uns que vão enrolando ali, fazendo algumas coisas para ver se demora mais um pouco. A segunda coisa, estão pedindo o que Jesus não mandou pedir. Aí eu fico vendo, porque Deus é generoso, Deus é bom. O que você pedir, se for para a tua salvação e para mim, Ele vai dar. Então eu fico vendo lá os testemunhos. Depois que eu rezei o texto da misericórdia, eu resolvi minhas contas. Depois que eu rezei o texto da misericórdia, eu estava doente, eu fui curado. Depois que eu rezei o texto da misericórdia, assim. Só que quando Jesus ele apareceu para Santa Faustina, ele disse o seguinte, é a última tábua da salvação para vocês. É como ele disse assim, o tempo está acabando. Esse tempo que está acabando, na concepção de Deus, São Pedro vai dizer o seguinte, que 2000 anos para nós, 1000 anos para nós, é um dia para Deus. Então Deus está dizendo que nesse tempo que está findando aí, que para nós já se passaram mais de 2000 anos, está acabando esse tempo da chegada dele. Porque ele vem para buscar aqueles que estão seguindo, que estão sendo fiéis a ele, que está fugindo da vida de pecado, que não está usando da misericórdia, porque hoje
se usa da misericórdia de forma errada. A misericórdia hoje é para justificar o meu pecado. Então eu digo assim, Deus é misericórdia. Aí eu continuo no meu pecado. Aí não me julga não, porque você está me julgando, porque Deus é misericordioso, você está me julgando. É a mesma coisa a questão da homofobia, né? Quando o pessoal diz assim, você é um preconceituoso. Quando você está dizendo, você é um preconceituoso, ele está dizendo assim, me deixa viver da minha vida do jeito que eu estou e pare de ficar falando. Vocês estão entendendo? Então, em que consiste a misericórdia de Deus? Não tinha jeito para nós. O que é que nós podíamos fazer para que Deus pudesse nos redimir? Nada. O destino de nós estava traçado com o pecado de Adão e Eva. E desde lá para cá, nós não conseguimos mais viver aquela santidade que nós deveríamos viver. A nossa vontade ficou enfraquecida. Você vê quanta preguiça para ir para uma missa? Mas para fazer alguma coisa errada, a pessoa está pronta para ir. A nossa inteligência, ela ficou obscurecida. Nós não conseguimos captar as coisas de Deus direito. Tem que ter alguém toda hora falando na cabeça de vocês, como eu estou falando aqui agora. Para que a pessoa entenda. Porque cada um vai interpretando do jeito que quer. Aí o que consiste a misericórdia? Olha, era para vocês todos irem para o quinto dos infernos, porque vocês só fazem coisa errada, só pisam na bola, só vivem no pecado e não querem saber de mim. Aí eu dei o Pai. Em um momento o Pai disse, vai lá meu filho e salva esse povo. Aí Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a misericórdia. Só que no decorrer do tempo, os homens, o ser humano continuou na vida errada. Aí Deus agora aparece para uma tal de Faustina e diz para ela, diz assim para ela, olha, é a tábua da salvação. A tábua que eu estou dando da salvação é a minha misericórdia. Ou seja, eu estou dando chance para mudar de vida. Essa é a tábua da salvação. Mudem de vida. Porque tem muita gente se perdendo, não está se salvando. Então, Faustina, eu vou te ensinar um terço. E esse terço deve ser rezado às 15 horas, que foi o horário que eu morri na cruz. Foi o horário que eu salvei todo mundo, foi nesse horário. Então, nesse momento das 15 horas em que eu entreguei o meu espírito, e antes eu disse ao Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, não é? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento eu pedi o perdão ao Pai dos nossos pecados, e naquele momento eu me ofereci em sacrifício pela tua salvação, pela salvação de todos. Então naquele momento eu quero que nessa hora as pessoas se recordem do quanto que eu fiz e o quanto que eu fui misericordioso. Por isso que é às 15 horas. Agora vejam, aí ele diz, o pecador, ele tem chance de se salvar até o último momento. Daquele último momento. Que o pecador que não quis saber de Deus, que ele está naquela agonia entre a vida e a morte, mas caminhando para a morte, que ele está ali, e naquele momento o diabo vem pedir aquela alma. Nesse momento o diabo vem pedir a alma. Então, rezem esse texto e peçam naquele momento, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim, de nós e do mundo inteiro,
para que naquele momento a pessoa ela abra o coração e no último momento ela ainda tem a capacidade de se arrepender e se salvar. Por isso que não sei se vocês já assistiram o filme da Divina Misericórdia, e lá Jesus faz com que Santa Faustina vá num lugar, ela é arrebatada, no momento em que o homem está numa agonia lá, e aquele homem estava prestes a perder a alma dele. Aí ela chega naquele momento e começa a rezar um terço, e aquele homem morre em paz, por causa da súplica que ela fez, para que aquele homem não morresse na condição que ele estava, porque se ele morresse na condição que ele estava, ele não iria se salvar. A tábua da salvação, o último momento. Todas as vezes que nós rezamos o terço da misericórdia, nós temos que lembrar que em qualquer parte do mundo tem uma alma que está prestes a ir ao divino juiz para prestar conta dos seus atos. Aqui tem 2 advogados, e os 2 advogados sabem que quando se vai no juiz, o juiz é que vai determinar. E quem é que vai diante do juiz para questionar o juiz? Se questiona o juiz, não. Quem somos nós para chegarmos diante do juiz e questionar? Então, naquele último momento, que é aquilo que as pessoas costumam dizer, né? Que, no último momento a pessoa se salvou. Um padre recentemente começou a dizer, Deus é misericórdia, não se preocupa não, está todo mundo indo para o céu. Que mentira! Se for assim, meu amigo, eu vou fazer festa nesse mundo aqui, porque no último momento eu vou me salvar. E não é assim. Mas o terço da misericórdia é esse terço que ajuda aquela alma que no último momento, quando se suplica, ela ainda se salva. Aí eu termino dizendo assim, na sua família, quem é que está precisando? Na sua família, quem é aquela pessoa que não quer saber de Deus? Não vai na missa, há anos sem se confessar. E pode ser que o tempo dela está acabando. E nesse tempo que ela está acabando, pode acontecer 2 coisas. Ela se arrependa ou não. Só resta isso para nós. Ou se arrepende ou não. Faustina vai lá e reza esse texto, para que as almas pelas quais eu derramei o meu sangue e elas não querem saber de mim, elas estão se perdendo. Reze, Faustina, para que no último momento elas possam se arrepender. Esse é o texto da misericórdia. Não é simplesmente dizer misericórdia e eu continuo na vida errada, não me mudo de vida, mas Deus é misericórdia. No final de contas, nós vamos tudo lá comer pizza, não sei. Ali o casal ali ontem, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Eles estavam falando que eles vieram numa peregrinação com o Padre Alex. Eles viviam juntos. Estavam vivendo a tal segunda união, que na verdade não existe segunda união, só tem a primeira, né? Essa segunda união é uma forma mais, assim, bem sutil, para não dizer adultério. Aí fala segunda união, para não dizer aborto, fala o quê? Interrupção de vida. Então, segunda união é adultério. Então, eles estavam vivendo adultério. Estavam contando isso lá na mesa ontem. E aí, teve toda uma situação. Graças a Deus,
Não sei se vocês sabem. Vocês viviam quanto tempo juntos? 15 anos. Vocês sabiam que eles estão na lua de mel? Eles casaram há pouco tempo. Casaram para vir nessa peregrinação, porque eles diziam assim, se não sair a nulidade, eu não vou na peregrinação. Para quê? Faça vergonha? Ver a pessoa entrar na fila e sabe lá o que, não vai? E ouvir um monte de coisa na cabeça e depois voltar do mesmo jeito? Se eles não resolvessem esse problema, quanto tempo de vida vocês têm? Dentro dessa misericórdia de Deus, abriu o coração, estão aí agora, feliz da vida. Ele até disse assim, padre, depois, estava ali conversando com o Vanusa, né? Eu estava na tocaia ouvindo. Aí ele disse bem assim, tirou um peso das minhas costas, vários caminhões saíram da minha vida. Gente, agora vamos ser sinceros. Você vai esperar, e eu também, para o último momento para tirar esse caminhão? Com tanta morte súbita que está aí, está virando moda, morreu subitamente, morreu, aí ele descansou, se levou uma vida santa assim, senão, não existe arrependimento pós-morte. Arrependimento é agora, é hoje. Que Santa Faustina, então, nos ajude a vivermos a misericórdia de nosso Deus, porque nós não merecíamos ir para o céu, mas Deus, na sua infinita misericórdia, dá o seu Filho único para que o céu se abra para nós. E ela disse assim, depois que o pessoal começou a ouvir a misericórdia, isso é ela falando no diário, tudo é misericórdia. Ela disse, tem muita gente indo para o inferno por causa da tal misericórdia, porque eles não mudam de vida e ficam dizendo que Jesus é misericordioso. Entreguemos as nossas famílias e peçamos a Deus a graça da nossa fidelidade. Vamos ser santos, né? Vamos? Então diga para a pessoa do seu lado, vamos ser santos. E como é bom viver a misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a sua mãe Maria Santíssima.